Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. O sangue azul claro no corpo de Zhaofeng formou uma ponte brilhante entre a dimensão de seu olho esquerdo e sua fonte do espírito verdadeiro no Dantia. O crepitar da espírito verdadeiro raio-chama fundiu-se com sucesso à lagoa gelada. A lagoa gelada não era apenas a fonte de energia mental de Zhaofeng, mas também o poder ocular de seu olho espiritual de Deus e o núcleo de sua linhagem ocular, um mistério até agora. Após testes, a lagoa e a chama puderam se fundir brevemente, e uma chama relâmpago azulada cintilou ocasionalmente em seu olho. Nesse momento, Zhaofeng havia copiado a técnica do homem de olhos fantasmagóricos. Mas no fim, o olho é a parte mais frágil do corpo. Essa técnica da chama ocular é melhor usada instantaneamente, não continuamente. Um olho normal não suportaria. Ele percebeu. Isso significava que mesmo que outros soubessem como cultivá-la, não poderiam usá-la sem uma linhagem ocular poderosa. Agora, seu raio-chama-olho de Deus estava formado, provavelmente mais forte que todos os outros. Atualmente, suas técnicas oculares incluíam olho da ilusão, ilusão. Olho de alma de gelo, alma gélida. Olho do coração, coração. O olho de alma de gelo era ofensivo e especializado em travar o oponente. Zhaofeng evitava usá-lo facilmente. Já o raio-chama-olho de Deus era um ataque instantâneo, mais forte que o olho de alma de gelo, mas difícil de controlar. Não posso usá-lo levianamente. É fácil queimar a alma do oponente além do desejado. Além disso, pressiona demais o olho espiritual de Deus. Ele estava um pouco arrependido. A técnica era nova, e seu controle ainda não era preciso. Por isso, sempre que o homem de olhos fantasmagóricos lutava, Zhaofeng observava e aprendia. Olho fantasma queimador de almas. Os olhos do homem brilharam com fogo. Um esperte do pico do reino humano verdadeiro gritou e caiu, contorcendo-se como se fosse torturado. O ataque do homem era controlado com precisão. Matar acidentalmente faria perder bênção do dragão. Qualquer um que perdesse para ele ficaria com a mente ferida, incapaz de se recuperar durante o torneio. Por isso, ele era um oponente proibido, temido por muitos. Essa família o realmente merece ser uma das 3 grandes famílias oculares. Qin Convu e Xia Xianshan estavam sérios. Eles eram do nível de Motiane, mas extremamente cautelosos com o homem. Todos os 3 das grandes famílias oculares estão aqui, Tuoba, Wu e Qiu. Qin Convu escaneou a área. Na maioria dos casos, apenas os prodígios esmagadores queriam enfrentá-los, suas técnicas eram difíceis de defender. Olhem para o palco leste. Alguém da família Tuoba. Os olhares se viraram. No palco norte, a prodígia esmagadora Tantai Lanil reinava suprema. Agora, o sucessor da família Tuoba aparecerá. Tuoba Qi, das 3 grandes famílias oculares. Todos se concentraram no jovem bonito. Sua oponente era uma mulher vestida de rosa, Dai Ye. Zhaofeng, Dong Shuai e Jian Sanfen reconheceram-na. Olho celestial penetrante. Os olhos calmos de Tuoba Qi tornaram-se afiados. Um corte apareceu no rosto de Dai Ye, descendo até seu pescoço. Eu desisto. Ela gritou com medo. No passado, ela perseguira o bandido voador com Zhaofeng, mas agora não teve chance alguma. O olho celestial penetrante criava lâminas invisíveis que cortavam o pescoço do oponente. O olho celestial penetrante ainda é tão poderoso. Se eu o enfrentasse, provavelmente terminaríamos ambos gravemente feridos. O homem de olhos fantasmagóricos estava sério. Claro, os gênios de zonas diferentes ainda não podiam se enfrentar. Esse ataque é aterrorizante, focado no mundo físico. Zhaofeng admirou-se. A velocidade de Tuoba Qi era tão rápida que seu olho espiritual de Deus não conseguia acompanhar. Além disso, o olho celestial penetrante tinha o elemento vento, mesmo que Zhaofeng o aprendesse, não poderia usá-lo. No palco norte, as batalhas continuavam. A deusa Bingwei derrotava todos com um golpe. Sem perceber, Zhaofeng já havia lutado 5 vezes, vitórias perfeitas. Beimoi venceu 2 e perdeu 3. Dong Shuai perdeu todas as 5, desolada. Wang Xiaoguai também venceu 5, ficando mais feroz a cada luta. 5 vitórias seguidas eram impressionantes. Claro, Qin Convu, Xia Xianshan e o Homem de Olhos Fantasmagóricos também venceram 5. 7ª luta. Desta vez, o oponente de Zhaofeng era um jovem vestido de negro do pico do reino humano verdadeiro, com um toque quase prateado. O de Zhaofeng só tinha um brilho bronze. Jovem, seu recorde perfeito acaba aqui. O jovem sorriu. Era o oponente mais forte de Zhaofeng até agora. Corvo Negro Li Shengjiun. Seu título indica velocidade extrema, poucos podem alcançá-lo. Ele ficou no top 300 da última vez, mas agora subiu rapidamente, derrotando 2 gênios com tokens bronze seguidos. Muitos conheciam sua reputação. Li Shengjiun também analisou Zhaofeng. Ambos estavam no palco norte, e Zhaofeng também vencera 6 seguidas. Eram 2 cavalos negros da zona norte.
Velocidade é meu forte, e meu cultivo é muito superior ao seu. Seu olho terá pouco efeito em mim. Li Shenjun parecia relaxado, mas estava cauteloso. Num piscar, ele desapareceu, e um homem com asas negras surgiu no ar. Várias figuras borradas apareceram ao redor de Zhao Feng. Em velocidade, Li Shenjun superava até alguns do reino místico verdadeiro inicial. Qualquer um abaixo do reino místico verdadeiro é inútil. Zhao Feng abriu seu olho espiritual de Deus e travou uma figura. Olho de alma de gelo. Seu olho azul gelo transformou-se numa lagoa congelada, e o frio erodiu a dimensão mental de Li Shenjun. O rápido corvo negro congelou no lugar. Ele entrou no mundo de gelo, sua consciência mental sendo corroída. Sua mente foi envolta por uma luz azul gelo, e até seus pensamentos congelaram. Seus reflexos e movimentos ficaram lentos como um caracol, e ele quase caiu em sono profundo. Zhao Feng chutou Li Shenjun para fora do palco. Ao cair, o jovem ainda soluçava, seus pensamentos e ações lentos. Ainda bem que parei a tempo. Zhao Feng enxugou o suor frio. Com o aumento de sua energia mental, o olho de alma de gelo tornará-se mais perigoso, ataques à alma eram letais. Após a 7ª vitória, seu toque tornou-se bronze puro, sua bênção aumentando. Derrotar Li Shenjun fez dele um dos cavalos negros mais fortes da Zona Norte. 8, 9, 10 vitórias. Seu toque em bronze brilhou mais. Agora, apenas a deusa Bing Wei, Qin Convu e outros poucos não olhavam para ele com cautela. Claro, Zhao Feng não era o único cavalo negro. Na Zona Norte, Wang Xiaoguai e alguns outros também se destacavam. Nas outras zonas, cavalos negros surgiam. Zona Sul, Xin Wen e Liu Qinxin continuavam invictos, derrotando até veteranos de torneios passados. Xin Wen vencia com facilidade. Zona Oeste, uma mestra em espada derrotava todos com um golpe Kang Yuyui. Zona Leste, Zhao Yufei tornará-se uma das 4 cavalos negras. Acima da arena, os soberanos da Aliança Sagrada observavam as batalhas emocionantes. Não é à toa que esta é uma das gerações mais fortes. No passado, só havia alguns cavalos negros, não dezenas. Os soberanos assentiam. O vice-lorde do Palácio Central olhou para as estátuas de pedra ao redor. A bênção do dragão dos gênios continua a subir. As estátuas, que pareciam lendas de eras antigas, emanavam uma aura misteriosa. Suas expressões pareciam mudar enquanto observavam. Algumas estátuas tremeram, sua aura aumentando. Orem! Um dos soberanos apontou para o céu acima da arena. Entre as nuvens, figuras translúcidas apareceram, palácios, montanhas e bibliotecas podiam ser vistos. Uma herança já se conectou com o continente? Incrível! O torneio mal começou. Normalmente, as sombras de herança só aparecem no meio ou no final. Os soberanos ficaram pasmos. A aura dessa sombra da herança parece boa, mas ainda está longe de ser tão impressionante quanto as 4 grandes heranças. O gigante de pele bronzeada, o vice-lorde do palácio, observou as nuvens com um olhar contemplativo. Uma sombra da herança já apareceu. Isso significa que certamente haverá mais heranças se conectando com o continente. Exato. No passado, geralmente surgia uma ou 2 heranças, e às vezes nenhuma. Os membros da Aliança Sagrada eram todos muito experientes. Seus olhos brilhavam com expectativa e alegria. No palco, 9 soberanos estavam sentados, observando as batalhas abaixo. A competição entre as 5 zonas era apenas a primeira rodada. O confronto entre gênios despertaria seu potencial, criando mais bênçãos do dragão. Quanto mais cavalos negros surgissem na antiga arena, maior seria o crescimento da bênção do dragão. Através da batalha, a linhagem, o talento, a intenção de luta e o potencial dos participantes seriam liberados, fazendo com que a antiga arena sofresse pequenas mudanças. A arena antiga estava cercada por uma montanha de estátuas de pedra, e a aura que elas emitiam se tornava cada vez mais evidente. Palco Norte. Zhao Feng tinha a sensação de estar sendo observado pelas estátuas de pedra ao redor. Essas estátuas eram como deuses adormecidos que assistiam às batalhas com admiração ou desdém. Desde que eu não enfrente os gênios do primeiro escalão, como Qin Convu, o Homem do Olho Fantasma, Xia Xianshan ou o Prodigioso Esmagador, minha bênção do dragão continuará crescendo. Zhao Feng refletiu. Havia um total de 6 a 700 gênios na Zona Norte, e era difícil encontrar um oponente específico. No entanto, o encontro do dragão sagrado tinha outra regra. Não era proibido desafiar alguém diretamente, mas, se perdesse, o desafiante perderia o dobro da bênção original. Se vencesse, ganharia apenas metade do valor normal. Além disso, cada participante tinha apenas 3 chances para isso. Poucos estavam dispostos a arriscar. Até os 5 prodígios esmagadores não o fariam facilmente, a menos que fosse no final, quando precisassem alcançar os outros. Tudo depende do destino. Zhao Feng ouvia o chamado do token do dragão verdadeiro e lutava contra quem quer que fosse designado. Por enquanto,
Sua sorte não era ruim, ele ainda não havia enfrentado nenhum dos prodígios esmagadores ou os trens do primeiro escalão. 10 vitórias, 11 vitórias, 12 vitórias. As vitórias de Zhaofeng aumentavam uma a uma. Ele conseguia derrotar qualquer um abaixo do verdadeiro nível místico e usava o tempo restante para compreender e refinar suas técnicas. A batalha entre as 5 zonas continuaria por 10 a 15 dias, ou até mais. Após mais de uma dúzia de lutas, a situação na Zona Norte ficou mais clara. A mais forte era, obviamente, a prodigiosa e esmagadora, deusa Bingvei. Além dela, havia os três do primeiro escalão, Qin Convu, o Homem do Olho Fantasma e Xia Xianshan. Esses três eram comparáveis a Motiane, e Zhaofeng provavelmente perderia contra qualquer um deles. Em seguida, vinha o segundo escalão, composto por 5 ou 6 especialistas do verdadeiro nível místico. Por fim, havia os Cavalos Negros, participantes que não haviam competido no encontro anterior e cujos tokens eram brancos. Atualmente, havia 4 verdadeiros Cavalos Negros, Big Shuiui, Hong Zhan, Zhaofeng e Wang Xiaoguai. Todos os 4 haviam vencido todas as suas batalhas desde o início. Esses 4 tinham habilidade e chance de alcançar o segundo escalão, mas ainda estavam um pouco abaixo do primeiro. Uma zona norte insignificante tem 4 cavalos negros. Qin Convu murmurou, surpreso. Irmão Qin, eu não estava errado. Aquele garoto de cabelo azul realmente é um cavalo negro. O jovem de rosto quadrado sorriu levemente. Desses 4, Big Shuiui e Hong Zhan estão no estágio inicial do verdadeiro nível místico e são consideravelmente fortes. Principalmente Shuiui. Ela é a irmã da deusa Bingvei e pode até me ameaçar. Quanto a Zhaofeng e Wang Xiaoguai, que estão nos estágios inicial e final do verdadeiro nível humano, respectivamente, não importa o quão forte seja sua linhagem, será difícil alcançar grandes feitos. Qin Convu falou com desdém. Eu sinto que a força de Zhaofeng não se resume apenas a isso, mas Shuiui é realmente mais forte. O jovem de rosto quadrado balançou a cabeça. Enquanto isso, uma garota de 17 a 18 anos, com um rosto encantador, subiu ao palco. Ela era uma beleza fria, emanando uma aura glacial. Essa Bing Shuiui já venceu 19 batalhas. Depois da deusa Bingvei, ela é a mulher mais forte da Zona Norte. Os espectadores estavam impressionados tanto com sua beleza quanto com sua força. Ninguém, exceto a deusa Bingvei e os do primeiro escalão, era páreo para Bing Shuiui. Pequena beleza, eu já ouvi falar das habilidades do Palácio do Gelo Místico há muito tempo. Este aqui gostaria de desafiá-la. Um homem de rosto marcado por espinhas e com um ar desprezível subiu ao palco. Seu token do dragão verdadeiro emitia um brilho prateado fraco, e seu cultivo havia alcançado o estágio inicial do verdadeiro nível místico. É Ma Tiansan. Esse cara ficou entre o 50º e o 60º lugar na última vez. Parece que Bing Shuiui encontrou um osso duro de roer. Os espectadores estavam ansiosos para ver o confronto. De um lado, a cavalo negro mais forte da Zona Norte. Do outro, um especialista do verdadeiro nível místico. Seu nojento, perca. Big Shuiui revelou uma expressão de desgosto. Vento glacial do extremo norte. Ela empurrou as mãos para frente, e um vento azul gelado surgiu, rugindo em direção a Ma Tiansan. A deusa Bingvei já havia usado esse movimento antes, e seus oponentes foram congelados instantaneamente. Pequena beleza, não seja tão impaciente. Este irmão aqui vai satisfazê-la. Ma Tiansan sorriu de forma lasciva e balançou o braço, lançando dezenas de luzes cinza escuras em direção a Bing Shuiui. O choque entre os dois do verdadeiro nível místico causou uma explosão que se expandiu por mais de 1 quilômetro. Big Shuiui recuou na onda de ar. O cultivo de Ma Tiansan era superior ao dela, e ele era mais experiente. Aqueles no verdadeiro nível místico já haviam compreendido suas raízes da lei e podiam usar o Qi do céu e da terra para invocar mais poder. Comparados ao verdadeiro nível humano, eram muito mais fortes. Simplificando, era a compatibilidade entre a habilidade e o Qi do céu e da terra. Por exemplo, Big Shuiui. Além de seu Qi do espírito verdadeiro gelado, ela também podia convocar Qi semelhante do mundo exterior. O Qi do espírito verdadeiro daqueles no verdadeiro nível místico tem qualidade e quantidade superiores ao do verdadeiro nível humano. A única diferença é que eles compreenderam a raiz das leis. Em termos de recuperação, absorção do Qi do céu e da terra, ou poder e alcance das habilidades, eles superam o verdadeiro nível humano. O olho espiritual divino de Zhaofeng coletou informações úteis da batalha entre os do verdadeiro nível místico. Enquanto observava, ele também usava sua herança do trovão na dimensão de seu olho esquerdo, comparando os dois. Asas da fênix do vento gelado. Big Shuiui gritou, e uma fênix de gelo apareceu no ar. Parecia que um poder de linhagem antiga também havia sido adicionado a ela. Droga, essa vadia enlouqueceu. Ma Tiansan exclamou, enquanto uma arma de grau espiritual apareceu em sua mão. Ele golpeou,
formando um arco de dezenas de metros de comprimento. A tempestade da Fênix de gelo colidiu com o arco cinza escuro repetidamente. Ondas de choque aterrorizantes se estenderam de 1 para 2 quilômetros. A energia residual dessa batalha poderia destruir uma vila inteira. Os gênios assistindo sentiram seus corações apertarem. Se um cultivador comum do verdadeiro nível humano caísse nessa batalha, seria dilacerado. O verdadeiro nível místico é realmente forte. Minha energia mental é comparável à deles. Se eu realmente quisesse formar uma raiz da lei, em teoria, eu poderia. Zhao Feng primeiro suspirou com a força deles, mas então, surpreendentemente, percebeu que seu nível de energia mental era comparável ao do verdadeiro nível místico. Além da qualidade e quantidade do Qi do espírito verdadeiro, a principal diferença era a energia mental. O símbolo do verdadeiro nível místico era compreender e formar sua própria raiz da lei, uma semente que podia interagir com o céu e a terra. Essa semente era, na realidade, a fonte do espírito verdadeiro, pois a fonte do espírito era baseada na técnica de cultivo e absorvia o Qi do céu e da terra. Em teoria, desde que o nível de energia mental fosse suficiente, era possível formar uma raiz da lei. De repente, um pensamento aterrorizante, um plano devastador, surgiu na mente de Zhao Feng. Eu poderia fazer isso em 10 dias. Se eu conseguir, pelo menos terei um cultivo base comparável ao estágio inicial do verdadeiro nível místico e uma chance maior de chegar ao top 10. Talvez até consiga enfrentar os prodígios esmagadores. Zhao Feng não pôde evitar respirar fundo. Quanto mais ele pensava nisso, mais seu corpo inteiro tremia. Em teoria, esse plano poderia funcionar. O problema era se Zhao Feng conseguiria ou não formar sua raiz da lei. Um impacto chocante veio do palco norte, e uma montanha de gelo com um frio aterrorizante envolveu Ma Tiansan. Ma Tiansan foi arremessado para fora do palco, quase virando um bloco de gelo, enquanto soluçava de choque. Você acabou de alcançar o verdadeiro nível místico, mas sua raiz da lei já é comparável ao estágio inicial. Sua linhagem também é profunda, você definitivamente recebeu a essência da herança do gelo místico. Palco Norte. A batalha entre os do verdadeiro nível místico terminou com a vitória de Bing Shuiyi. Ela realmente é digna de ser uma estrela em ascensão do Palácio do Gelo Místico. Acabou de alcançar o verdadeiro nível místico há pouco tempo e já derrotou Ma Tiansan, que está no estágio inicial. Aparentemente, tanto Bing Shuiyi quanto a deusa Bing Wei receberam a essência da herança do gelo místico. Os gênios abaixo suspiraram em admiração. O Palácio do Gelo Místico era famoso em todo o continente e possuía uma das 4 grandes heranças, a herança do gelo místico, que podia ser aberta uma vez a cada várias décadas. Entre os 10 grandes clãs, o Palácio do Gelo Místico sempre ocupava uma posição elevada, e em cada encontro do dragão sagrado, eles tinham alguns prodígios de pico. Essa Shuiyi cultivou uma habilidade elemental de gelo que é melhor que minha herança do trovão, e ela também tem uma linhagem poderosa. Zhao Feng observou a batalha do início ao fim e sentiu que a força aterrorizante de Bing Shuiyi poderia ser suficiente para alcançar o nível de Mo Tianyi e Qin Convo. Ma Tiansan também era incrível e tinha chance de chegar ao top 30 desta vez. Sua força estava logo abaixo do primeiro escalão. Se Zhao Feng enfrentasse Ma Tiansan, ele não teria confiança absoluta na vitória, e mesmo que vencesse, seria uma batalha árdua. Após essa luta, Bing Shuiyi se tornou o cavalo negro número 1 do palco norte e até mesmo um dos principais cavalos negros de todo o encontro do dragão sagrado. Shuiyi, você se saiu muito bem nesta batalha. A prodígia esmagadora deusa Bing Wei revelou um raro sorriso. Irmã mais velha, esta é apenas a primeira rodada, e eu já fui forçada a usar minha linhagem. A respiração de Bing Shuiyi estava um pouco acelerada. Sua batalha não tinha sido fácil, mas o token do dragão verdadeiro bronzeado em sua mão começara a ficar prateado, significando que sua bênção do dragão havia aumentado muito. Irmãzinha, você precisa entender que muitos gênios aqui podem desafiar aqueles com cultivo superior. Já é incrível você ter derrotado Ma Tiansan com um cultivo mais baixo. A deusa Bing Wei acariciou o cabelo da irmã com carinho. No palco norte, após 20 lutas, a situação ficou mais clara. Dos 4 cavalos negros, Bing Shuiyi liderava. Hong Zhan vinha em segundo, com cultivo no estágio inicial do verdadeiro nível místico, tendo empatado com outro especialista desse nível. Zhao Feng estava em terceiro, também com 20 vitórias. Wang Xiaoguai ocupava a 4ª posição. No entanto, na 22ª luta, Wang Xiaoguai teve azar e enfrentou Qin Convo. Qin Convo era uma lenda no continente e havia sido classificado até mais alto que Mo Tianyi no último encontro do dragão sagrado. Wang Xiaoguai ativou seu poder de linhagem assim que subiu ao palco. Seus olhos brilharam com faíscas púrpura douradas, e seus músculos incharam, fazendo-o parecer um mini gigante. Naquele instante, seus atributos físicos atingiram um estado aterrorizante,
capaz de dilacerar especialistas do verdadeiro nível místico com as próprias mãos. Bastão do vento e nuvem do inferno terrestre. Wang Xiaoguai brandiu seu bastão dourado e prateado, criando redemoinhos devastadores que cobriam um raio de 100 metros. Em termos de poder de batalha, ele era quase comparável a um verdadeiro nível místico. Sua linhagem era única. Quanto mais ferido, mais forte ele ficava. Técnica do ar justo de Gankon. Os olhos de Qin Convo brilharam como estrelas, e seu corpo irradiou uma grande quantidade de Qi do Espírito Verdadeiro, que se conectou ao Qi do céu e da terra. Uma luz estelar púrpura brilhou instantaneamente em um raio de 1 quilômetro. Qin Convo golpeou com uma palma coberta pela luz estelar púrpura, que tinha um ar de justiça e suprimia demônios e bestas. Wang Xiaoguai agitou seu bastão loucamente, mas desmoronou sob a pressão. O poder esmagador fez Wang Xiaoguai cuspir sangue imediatamente. A diferença de força era intransponível, mesmo com linhagem ou habilidades. Zhao Feng não ficou surpreso com a derrota de Wang Xiaoguai. Afinal, Qin Convo estava no nível de Mo Tianyin e tinha chance de chegar ao top 20, se não ao top 10. Infelizmente, foi rápido demais. O olho espiritual divino de Zhao Feng analisou o Qi do espírito verdadeiro de Qin Convo e como sua raiz da lei interagia com o Qi do céu e da terra. No entanto, o poder de Qin Convo era maior do que o esperado, e ele suprimiu Wang Xiaoguai em apenas um golpe. Zhao Feng fechou os olhos e mergulhou sua consciência em sua fonte do espírito verdadeiro, sentindo sua profundidade. A profundidade da minha fonte do espírito verdadeiro vem principalmente da herança do trovão, em seguida, da Bíblia preciosa da flor mística. Ele analisou pouco a pouco. Sempre que havia uma batalha entre verdadeiros níveis místicos, ele assistia, independentemente da zona. Através dessas observações, ele obteve algumas percepções. A raiz das leis é formar uma raiz com a própria compreensão e usá-la para emprestar poder do céu e da terra. Uma linha de pensamento surgiu em seu coração. A raiz da lei usava a fonte do espírito verdadeiro como semente e a energia mental para sentir o Qi do céu e da terra. Dessa forma, cada movimento do cultivador se tornava mais poderoso. Como os do verdadeiro nível místico tinham sua raiz da lei, cada ação podia convocar o poder do céu e da terra. No entanto, apenas os do verdadeiro nível do Senhor podiam invocar diretamente o Qi do céu e da terra. Depois que esse pensamento ficou claro, Zhao Feng ainda precisava de 2 passos para formar sua raiz da lei. Compreender as leis do céu e da terra, precisava ter um entendimento suficientemente alto. Essa era a etapa-chave que Zhao Feng ainda não dominava. Formar uma raiz da lei em seu mundo de energia mental, usando a fonte do espírito verdadeiro como semente. Ele só poderia fazer isso se sua energia mental fosse alta o suficiente. A parte crucial é o primeiro ponto. Preciso fundir a herança do trovão e a Bíblia preciosa da flor mística para compreender uma lei única. Zhao Feng fechou os olhos e começou a compreender. Na realidade, ele poderia formar uma raiz da lei para qualquer uma das duas, herança do trovão ou Bíblia da flor mística, e isso seria muito mais fácil. Mas Zhao Feng queria a perfeição. Ele queria formar uma raiz da lei na fusão das duas. Isso significava que a complexidade e dificuldade eram várias vezes maiores que o normal. Felizmente, Zhao Feng não era uma pessoa comum. Ele tinha a ajuda do olho espiritual divino e uma fonte massiva de energia mental, o que lhe dava alta compreensão. Em sua mente, linhas profundas de relâmpago interagiam com flores sutis. Ao mesmo tempo, o símbolo do trovão em sua testa brilhou e mostrou sinais de rachadura. Não é difícil para mim compreender a raiz da lei, mas o problema é o tempo. Zhao Feng precisava completar sua raiz da lei em 10 a 15 dias. Só assim ele poderia mirar em uma classificação mais alta. O tempo passou. Zhao Feng estava imerso em seu mundo de energia mental, e as percepções das leis cercavam seu corpo. Em um piscar de olhos, vários dias se passaram. As batalhas nas 5 zonas continuaram. No palco norte, a prodígia esmagadora deusa Bing Wei ainda reinava suprema. Qin Convo e o Homem do Olho Fantasma ainda não tinham nenhuma derrota. Xia Xianshan teve azar e enfrentou a deusa Bing Wei, perdendo em 2 ou 3 movimentos. No palco central, incomparável sob os céus, Yun Tianyao lançou uma palma cheia de uma luz misteriosa que esmagou tudo em seu caminho e fez o palco tremer. Um dragão dourado pareceu surgir dele, como se rugisse. O príncipe Jin cuspiu sangue enquanto era arremessado para fora do palco, com um sorriso amargo nos lábios. Era glória ou tristeza enfrentar o prodígio número 1, Yu Tianyao. Yu Tianyao estava no pico do verdadeiro nível místico, e sua força era suficiente para mover os do verdadeiro nível do Senhor. Além disso, sua habilidade incomparável sob os céus fazia outras heranças parecerem pálidas. De volta ao palco norte, Zhao Feng abriu os olhos subitamente. Seu token do dragão verdadeiro vibrou, direcionando-o para o palco. 44ª luta. Minha vez. Ele se levantou sem expressão e pulou no palco.
Após 44 vitórias consecutivas, Zhao Feng se tornou um dos cavalos negros do palco norte. Nesse estágio, seu token do dragão verdadeiro havia ficado bronze escuro, com um brilho prateado. Isso aconteceu porque Zhao Feng era forte e sortudo. Ele ainda não havia enfrentado a prodígia esmagadora ou os gênios do primeiro escalão. Em contraste, Wang Xiaoguai e Hong Zhan já haviam perdido contra oponentes poderosos. Até Bing Shuiyu enfrentará Ma Tiansan, um especialista do verdadeiro nível místico. Uma garota de roupas de neve flutuou para o palco norte. Seu rosto era gelado, capaz de destruir nações. A aura poderosa do verdadeiro nível místico interagia com o Qi do gelo do céu e da terra, criando um frio aterrorizante. Zhao Feng sentiu um calafrio que penetrou até os ossos. Exclamações surgiram abaixo do palco, cheias de emoção e expectativa, mas também de zombaria. Parece que minha sorte não é muito boa. Zhao Feng inicialmente quis terminar a batalha o mais rápido possível, mas sua oponente era líder dos 4 cavalos negros, Bing Shuiyu. Bing Shuiyu, você desafiou Zhao Feng. Se vencer, ganhará apenas metade da bênção original. Se perder, perderá o dobro. O juiz falou, avisando mais uma vez. Eu entendo. Os olhos frios de Bing Shuiyu se fixaram em Zhao Feng. Ao ouvir isso, Zhao Feng ficou chocado. Sua luta não era uma partida aleatória. Bing Shuiyu o havia desafiado diretamente. As regras permitiam desafios, mas cada um tinha apenas 3 chances. Bing Shuiyu, por que você está me desafiando? O coração de Zhao Feng pulou, e seus olhos brilharam. Fim dos capítulos do 348 ao 350. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.